Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal YouTube. Eu tenho uma reflexão interessante que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Ela é tão importante que eu sugiro que você a coloque na tela da sua televisão para compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares. E se ela realmente tiver um significado interessante para você, eu gostaria de solicitar que você compartilhasse essa reflexão com muitas outras pessoas. Gostaria também que você fizesse a sua apreciação no nosso vídeo aqui, para a gente entender que ele está sendo importante para as pessoas. E se você desejar, quiser participar financeiramente na produção e divulgação de outros vídeos, no final eu tenho um endereço eletrônico para você participar. Mas você fique à vontade. Eu gostaria que você fosse abençoado com essa reflexão. E o título que eu escolhi para ela é A Necessidade de Pausas, de Intervalos para se abastecer. Esforçar demais pode levar a pessoa ao esgotamento, ao fracasso e às frustrações, como vem demonstrando as recentes pesquisas. E se você tentar melhorar a produtividade e a qualidade, movido pela força de vontade e pensamento positivo, quando já há alarmes de curto-circuito, a sua vida acabará desabando. É isso mesmo, desabando. E isso significa que a imaginação e a força de vontade estão em conflito. E a vencedora sempre é a imaginação. Para caminharem juntas, razão e emoção precisam de harmonização. Se você sentir desconforto, percebeu oposição, incerteza, sentiu cansaço, percebeu obscuridade, provavelmente a emoção está tentando te proteger de desgastes inúteis e de adoecimentos. O sinal está vermelho. Pare, reveja, avalie e consulte os especialistas no assunto. Quero ilustrar com imagens de uma pessoa envolvida pela areia movediça. Se o indivíduo continuar lutando, ele cada vez se afunda mais. Ele precisa parar de lutar, deitar-se calmamente, distribuindo o peso sobre a superfície da areia e ir se rastejando até um lugar seguro. É importante entender que existem forças externas contra as quais é pura tolice lutar contra elas. Esses cenários exigem que conciliemos e reconciliemos a emoção e a razão, interrompendo a caminhada, para agir no momento certo, com medidas adequadas, para chegar no destino desejado. O vento pode até ser favorável se você tiver certeza para onde ele está soprando. Se você não perceber a direção do vento, você não terá a sua inestimável ajuda. Do que falei até aqui pode ser sintetizado do seguinte modo. Quero que você observe bem isso que eu destaquei para você.
Há tempo de fazer e de não fazer. Há tempo de ação e de não ação. Há tempo de avançar e há tempo de recuar. Mas isso implica em combinar relaxamento com atividade. Essa harmonização requer sensibilidade, intuição para ouvir os pedidos de socorro da nossa alma. O divino que está em nós anseia por pausas, intervalos, descanso, solitude. Há um divino interiorizado em nós que precisa de descanso. Insistir no piloto automático, na gritaria do mercado, na acumulação de conhecimentos e de bens em diferentes funções, fazendo serviços extras, o eu superficial, o egoísmo em si, pode apagar a chama divina em nossa interioridade, pode petrificar o espírito colocado por Deus em nós, pode esvaziar o eu teológico interno e nos deixar sozinhos. Temos que aprender e valorizar o sossego e a tranquilidade em nossas vidas, até que o capim verde se transforme em leite. Requer tempo. As sementes germinam em tempos diferentes e no silêncio. O bom é que podemos ser reprogramados. Os nossos genes podem ser redirecionados. A educação recebida no meio ambiente pode ser revisada e redirecionada. O nosso DNA pode ser manipulado em laboratório. Tudo isso é extraordinário. Não há patinho feio, não há pau que nasceu torto e não tem jeito. Deus providenciou na sua divina misericórdia recursos para que nós os usemos para o nosso bem-estar, para a nossa caminhada diária. Pausas, intervalos, interrupções, recessos e retrocessos para atender às necessidades interiores e espirituais, para sentir o corpo, conectando e reconectando o físico com o metafísico, o natural com o sobrenatural, o ordinário sendo reconectado com o extraordinário. Tempo de quietude para que a borboleta venha e pouse serenamente em nosso ombro. A Bíblia está registrado nela, que Deus descansou depois da sua obra criadora. Ele estabeleceu um dia semanal para o nosso descanso. Estabeleceu um tempo para que a terra, a própria terra, descanse. Por que você insiste em ficar no piloto automático? Segundo Viktor Frankl, quanto mais você se concentrar ansiosamente em algo que deseja, mais a ansiedade aumenta e o seu alvo se distancia. O seu alvo foge de você. O seu objetivo escapa. Em inúmeros momentos da vida, o esforço tem efeitos reversos. Exemplificando, quanto mais você tenta afastar algo,
mais reforça a imagem desse algo na sua mente. Já observou isso? Quanto maior for o desejo de satisfação, maior será a insatisfação. Já notou isso? Por quê? Porque a satisfação e insatisfação estão no mesmo lugar no cérebro. E o mercado de consumo e de consumidores conhece bem isso de perto. Por isso, as filas de consumidores, das pessoas que enjoaram e estão se enjoando, essas filas crescem assustadoramente. O mercado promete satisfação vendendo, oferecendo produtos e serviços e comodidades. E os consumidores acreditam e vão para as filas. E são inseridos num processo viciante de consumo. Quando a razão e a imaginação se chocam, o melhor é parar e às vezes até recuar, distanciando-se emocionalmente das ameaças do nosso bem-estar, afastar-se da dispersão de energia à toa, mas afastando-se com humor e afastando-se até mesmo com a ironia filosófica. Existem momentos que a divina providência balbucia em nosso interior palavras dóceis e de segurança. Diz lá: não é por força, é pelo meu espírito. Não é somente pela ação, mas também com a não ação. Não é pelos nossos méritos somente, mas pela graça de Deus. Isso não significa negar a ação, não significa negar a iniciativa ou a dedicação, mas tentando convencer de que em certos contextos é prudente não agir para economizar energia, para preservar a saúde, para avaliação, para esperar a poeira baixar. As experiências têm demonstrado que quem tenta salvar a sua vida com excessivos e ininterruptos esforços está perdendo o melhor e até mesmo a própria vida, como ensinou o nosso mestre maior. Sim, está perdendo. Os custos são elevados demais para os benefícios recebidos. Perde para o burnout, para os medicamentos controlados, para os suicídios, para as drogas, doenças do coração, pressão alta. Embora Jesus Cristo tenha recomendado a admiração pela vida dos passarinhos e para a contemplação da beleza dos lírios do campo. Em outras palavras, necessitamos de conexão com a natureza, com as florestas e com a fauna. É desse jeito que iremos construir melhores repertórios cognitivos, inteligência emocional, a mansidão, o autodomínio, a estabilidade orgânica. Por essas trilhas da vida ocorre a transcendência. Trago aqui essas considerações para você, porque acredito nelas. Creio que somente a verdade pode nos libertar dos enganos, da arrogância, do egoísmo e do exagerado desejo de possuir além do necessário. Hoje a correria, com raras exceções, é por coisas que não são
extremamente necessárias. São para acumulação, para atender os desejos do mercado. Quando pacificamos razão e emoção, consciente e inconsciente, quando nos reconciliamos com o nosso adversário enquanto caminhamos com ele, haverá acordo na terra e haverá acordo no céu. Os dois só poderão andar juntos havendo concordância, havendo unidade entre eles. Uma pessoa rachada se perde pelos caminhos da vida, perde-se a si mesmo. Nosso tempo é um tempo de pessoas perdidas, perdidas delas mesmas, desintegradas psicologicamente. Pessoas que, ainda que não saibam, estão completamente alienadas. Inúmeras vezes ouvimos e lemos incentivos intempestivos, incentivos inoportunos, como, por exemplo, esforce-se, depende de você, não desista, você é capaz, pensamento positivo. Em alguns templos estão ensinando a confissão positiva, fazer sacrifícios, repetir textos, repetir mantras. E o reverso acontece. Os resultados vêm invertidos. Por quê? Porque o estado clínico daquele paciente ofegante estava ou está indicando a necessidade de desligar-se de tudo. Esse indivíduo ele foi vítima de indução ao suicídio físico ou emocional ou espiritual. Quem está se afogando não precisa de incentivos. Quem está se afogando precisa de salva-vidas. Ele precisa de boias, de cordas, de helicópteros, de pessoas. Duvido que certos tipos de incentivos entrem na cabeça de uma pessoa desesperada num processo de afogamento. Eu duvido disso. Eu espero que você também duvide, para que você alcance vida abundante, vida plena, vida satisfatória. Sim, meus amigos e amigas, nos fizeram acreditar que quanto mais fizermos, mais conseguiremos. E isso nem sempre é verdade. E quando ocorrem conquistas, a nossa tendência natural é acharmos que somos os melhores, ou somos os escolhidos de Deus, e ficamos inflados de egoísmo e de vaidade. Conseguem uma residência linda, mas não tem tempo para desfrutá-la com a família. Acabam almoçando em pé nas lanchonetes. Tem uma cama king size, mas não consegue dormir. Paga escolas top para os filhos, mas não os vê diariamente. Estamos nos afogando numa sociedade controlada por Mamon e por Cronos, o Deus das riquezas e o Deus do tempo, respectivamente. Ambos, ao mesmo tempo, oferecendo prazeres, entretenimentos, fama e riqueza, desde que nos esforcemos na maximização do nosso potencial, das nossas habilidades e do nosso tempo. Esses deuses nos fazem ficar com raiva dos finais de semana, dos feriados, das férias. A vozinha deles nos incentivam a trazer atividades profissionais para casa
para reduzir a intensidade da culpa, e o cônjuge fica na cama aguardando. E os filhos continuam grudados nas telas. E os escravos do relógio e dos bens materiais, que acreditaram nos mitos capitalistas presentes na teologia da prosperidade, acabam se frustrando com o sentimento de estupidez, exaustos na sociedade do cansaço, composta de pessoas obcecadas por sucesso. Se você está nesse oceano, está confuso, levando pancadas das ondas, então mantenha-se calmo, enchendo os pulmões de ar, flutuando até que o seu socorro chegue, porque se esforçar nessa situação pode abreviar a sua vida com a evaporação da esperança. Se isso está acontecendo, você deve entender que você é parte do todo, que você depende de pessoas, de Deus, que você não é o dono da cocada preta. E agora, diante dessa explanação, o que farei? Deve ser o que você está me indagando. E eu lhe responderei da seguinte maneira. Eu lhe responderei com textos sagrados. O resultado da justiça será a tranquilidade e a confiança para sempre. Isaías 32. Diz Isaías 7,14: cautela-te e aquieta-te, não temas. Veja Isaías 26,3. Está escrito que a pessoa que confia em Deus será preservada em paz. Já Isaías 37 afirma que a força vem da quietude. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, disse o Senhor Jesus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta o dia do seu próprio mal. Basta hoje para você, para mim. Então, meu amigo, minha amiga, excesso de preocupação com o passado vira depressão. Excesso de preocupação com o presente vira estresse. E excesso de preocupação com o futuro vira pura ansiedade. Recomendo que você viva o presente na dependência de Deus e das suas atividades profissionais com excelência e com tranquilidade, em quietude, em gratidão, dando graças a Deus pelo dia de hoje. O meu abraço, saúde e paz. E não se esqueça, divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder divulgar. E se você quiser, como eu disse inicialmente, se você puder, contribua financeiramente para que possamos produzir muitos outros vídeos para consolo, para edificação, para incentivo de muitas outras pessoas. Muito obrigado.